As crianças já podem descer, então, com os professores. Amém. Graças a Deus. Traga os seus filhos, meus irmãos. Enquanto nós ficamos aqui, as crianças também estão lá embaixo com os professores, num baita culto, um culto especial, também aprendendo sobre o que nós estamos conversando aqui em cima. Eles vão estar acompanhando os livros e os estudos que estivermos fazendo. Meus irmãos, a gente, na terça-feira passada, iniciou, então, Josué, e a gente falou sobre o aspecto histórico do livro, e avançamos até estudarmos juntos a questão da chamada de Josué enquanto um espia. E nós analisamos com mais profundidade essa passagem da vida de Josué. Josué, sucessor de Moisés, e é fato bem importante o fato de que Josué nasce, como já disse o pastor Júnior aqui, na escravidão. Josué nasce com o povo israelita, obviamente, no Egito, escravo. E Josué vai representar muito também uma tipologia do Cristo, né? Assim como quando Josué sucede Moisés, Moisés o grande legislador, e Josué então vai fazer o povo herdar a terra depois da lei, assim como Cristo, cumprindo a lei, também nos faz herdar a terra prometida. Alguns aspectos importantes da vida de Josué, antes da gente encerrar o livro, mas que é muito importante da gente analisar. Quem é esse Josué? Normalmente a gente lembra de Josué na invasão ou na tomada de Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Desde pequeno nós cantamos isso na Assembleia de Deus. E Josué a gente lembra basicamente disso. Mas Josué é um grande homem de Deus em muitas atividades, tanto de Moisés quanto da jornada do povo do Egito à terra prometida. Quem vai realizar isso é na liderança de Josué. Um dos fatos iniciais, quando Josué vai aparecer na Bíblia, vai ser quando ele, na guerra contra os amalequitas, Moisés o coloca para ser general dessa batalha. Essa batalha é uma batalha muito importante, muito interessante na Bíblia, porque era uma batalha impossível, numericamente, estrategicamente, para o povo de Israel vencer. Lembre-se, o povo de Israel era um povo escravo, não é um povo guerreiro. É uma nação que está nascendo no deserto. Então não tem exército, não tem treinamento militar. Eles não são treinados para a batalha, eles eram treinados para o serviço braçal, fazer tijolo, trazer e levar coisas, fazer o trabalho escravo do Egito. Não são soldados. Nessa batalha contra os amalequitas, Moisés vai colocar Josué como seu general. Está lá em Êxodo capítulo 17 a seguir. Josué, como seu general, vai para a batalha, e Moisés, Arão e Hur vão ficar no monte em oração. Moisés vai estar intercedendo pelo povo. O povo vai, em alguns momentos, em alguns ciclos dessa batalha, vai perder a guerra, mas Moisés começa então a interceder, e Moisés também, já velho, se cansa. E aí vai acontecer aquele fato que nós conhecemos bem de Arão e Hur, levantar os braços de Moisés, e enquanto o braço de Moisés está levantado, o povo está vencendo. E quando Moisés baixa os seus braços, por causa do cansaço, obviamente, o povo começa a perder a batalha. Então Arão vai de um lado e levanta o braço de Moisés, e Hur vai do outro lado e levanta o braço de Moisés. Os dois vão auxiliar Moisés para que o povo de Israel, que não eram soldados, que não tinham treinamento militar, possa vencer essa batalha contra os amalequitas. Aqui
Josué vai aprender uma coisa muito importante na sua vida, de que a batalha não é vencida pelo nosso braço, de que a batalha não é vencida pela nossa espada, de que há uma batalha que se trava no mundo espiritual. Essa batalha travada no mundo espiritual é o que determina a nossa vitória no mundo material. E isso para nós, cristãos, é muito mais verdade ainda. Porque o sacrifício do Cristo, aquilo que Cristo conquista para nós na cruz, nós devemos trazer do mundo espiritual para a nossa realidade material. Tenta imaginar, meu irmão, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua vida espiritual, teus filhos, tua esposa. Tenta imaginar você, enquanto com os braços erguidos, enquanto em comunicação com Deus, há vitória dentro do teu lar, há vitória na tua vida, enquanto na dependência da espiritualidade, do convívio, do poder de Deus. É isso que Josué vai nos ensinar nesse primeiro fato, quando Josué sai dos bastidores e Josué vem para frente do palco e ele vem para ser general. A partir disso, a partir desse momento, Josué passa a ser auxiliar. Josué passa a ser alguém que está muito próximo, íntimo de Moisés. O segundo momento que a gente vai ver, vamos em frente, pastor Jean, por favor. O segundo momento que a gente vai ver Josué na história é quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber as pedras da lei. Os irmãos se lembram que Moisés sobe, fica 40 dias em comunhão, em jejum e nesse tempo, no Monte Sinai, Deus entrega a Moisés as tábuas da lei. Josué não está lá do lado de Moisés, mas Josué foi o único que deixou o acampamento, subiu ao Monte Sinai, e provavelmente até uma metade do Monte Sinai, e ele vai ficar sozinho no monte. E Moisés vai até o cume do monte, Moisés vai até o fim do Monte Sinai, e lá recebe as tábuas da lei. Aqui é, para mim, talvez um dos momentos mais significativos e especiais na vida de Josué. Josué vai ficar 40 dias sozinho. Josué vai estar 40 dias em solidão e em solitude. Solidão porque ele não pode descer, porque o seu líder não desceu. E em solitude porque ele não está sozinho absoluto, porque ele está em comunhão com ele e também com Deus. Josué está entre o povo que está lá no arraial, que está acampado, e a pessoa de Deus. Ele está como um intermediador, assim como Cristo também vai fazer essa intermediação para conosco. Mas o mais interessante nesse momento é Josué está sozinho, observando na sua impossibilidade de agir. Primeiro, observando o que está acontecendo no cume do monte, a presença de Deus, o monte fumegando, o monte tremendo, e ele participando disso. Em segundo momento também, Josué está observando o que está acontecendo no acampamento. Os irmãos se lembram que no acampamento, Moisés, o povo acha que Moisés está demorando, então lá no acampamento, o povo acaba fazendo um bezerro de ouro. Veja só, meus irmãos, um dos únicos que se escapou de participar dessa grande mancha na caminhada do povo no deserto foi Josué. Pelo desejo de servir, ficou sozinho, ficou em solidão, ficou em solitude, não participou dessa mancha que foi esse momento na história de Israel. E também não está participando desse momento especial de Moisés para com Deus. Pô, quem não queria estar do lado de Moisés? Josué está perto, Josué está próximo. Esse equilíbrio na nossa vida espiritual
de nós sabermos lidar com o afastamento do mundo, mas também o querer estar próximo de Deus, esse equilíbrio na vida espiritual é muito importante para nós. E Josué vai nos ensinar a ficar em paciência, vivendo esse tempo de solitude com Deus. 40 dias. 40 dias sem Wi-Fi. 40 dias, a Bíblia não diz, e eu não vou aqui além do texto, mas eu não sei se Josué tinha levado comida e água para ele. Moisés, a Bíblia diz que estava em jejum. Josué, eu não sei, a Bíblia não diz. Talvez tenha levado comida, talvez tenha levado água, ou não. A exemplo do seu líder, um líder fiel como era Josué, duvido muito de que Moisés iria ficar em jejum e eu ia ficar na água e na comida. Duvido muito, mas a Bíblia não diz. Comendo ou não comendo, são 40 dias que Josué vai ficar na solitude. O tempo de solitude para a nossa vida espiritual é um tempo que nós precisamos. Não na imitação, e poderia ser de Josué, mas de Jesus. Jesus constantemente tinha o seu tempo de solitude. Jesus constantemente tem o seu tempo de ir e se afastar da multidão para ficar um tempo em oração. Já começa a vida dele assim no deserto, também 40 dias sozinho. Então esse tempo de solidão, esse tempo de solitude, nós precisamos ter, meus irmãos. Aprender a desligar o celular, aprender a entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e ter o nosso tempo com Deus. Ter o nosso tempo de intimidade, de solidão e solitude com Deus. Vamos em frente, pastor Jean. Outro momento importante que nós vamos ver na história de Josué, é que depois de Josué ser general, depois de Josué ser alguém íntimo, na presença de Deus com Moisés no Monte Sinai, Moisés vai escolher Josué para cuidar da tenda. Ainda não é a tenda do tabernáculo, mas já existe uma tenda, já existe um local onde Moisés vai guardar as tábuas, aonde Moisés vai liderar. E quem vai cuidar da porta dessa tenda? Josué, o homem que falava com Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como um amigo, conversava com Moisés como um amigo. E quem era o melhor amigo do amigo de Deus na terra? Josué. Olha que coisa impressionante que nós vamos ter aqui, irmãos, no nosso ciclo de comunhão. Josué ainda não tinha tido o seu encontro particular com Deus. Ele vai ter na liderança, lá na frente ele vai ter. Mas por enquanto ele ainda não o tem. Mas Josué tem comunhão com quem tem comunhão com Deus. Josué não ficou no arraial, no tempo em que o arraial ergueu a estátua, o bezerro de ouro. Josué permaneceu fiel a quem? Permaneceu fiel a Moisés, que era fiel a Deus. Josué, no seu ciclo, talvez se tivesse o Facebook de Josué, nessa época, Josué só teria um amigo adicionado lá, Moisés. Josué era extremamente fiel no ser auxiliar, no ser um assessor para a pessoa de Moisés. Vamos em frente, pastor Jean. Outro momento, depois que vai aparecer Josué, é que no arraial começa a haver profetas, começa a haver pessoas que querem profetizar e que querem falar em nome de Moisés. E Josué vai repreender isso. Está lá em Números capítulo 11. Josué vai repreender essas pessoas que no arraial querem usar o nome do pastor Ezequiel para fazer coisas na Assembleia de Deus. Coisas que o pastor Ezequiel não aprovou. Não, eu me lembro uma vez que tinha pessoas até que queriam comprar no comércio, no nome da igreja, no nome do pastor Ezequiel. Obviamente, se o comerciante não for atento, se o comerciante for muito zolhudinho, vai cair na lábia da pessoa. Mas Josué vai pedir para que Moisés interrompa isso,
para que Moisés limpe isso do arraial, de pessoas usarem o nome de Deus ou o nome de Moisés para falar em seu nome. Outro momento, e o último, vai ser Jean, vai ser quando ele é espia, e já como espia, já falamos na terça-feira passada. Eu queria entrar, nesse tempo que ainda resta, numa questão que para mim vai definir muito a vida de Josué para a igreja de hoje, para a nossa vida de hoje. Está lá em Josué capítulo 24 e versículo 15. Pode ir em frente. Isso, obrigado, pastor Jean. Lá em Josué capítulo 24, versículo 15, nós vamos ver aquele texto conhecidíssimo de encontro de casais, de família, muito falado. Talvez do livro de Josué deva ser o texto mais falado do livro de Josué, que é quando Josué reúne o povo, e Josué diz ao povo: escolhei hoje a quem vocês querem servir, se a Deus ou aos deuses. Olha só, irmãos, o povo escravo. Por que o pastor Júnior já disse aqui, de que o povo ficou 40 anos, e desse povo que ficou no deserto, ninguém entrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Todos eles morreram. Veja que Josué está no final da vida dele, final da vida de Josué. Josué já dividiu a terra, as tribos já tomaram posse das suas áreas, grande parte. No final da vida dele, capítulo 24 de Josué, ele vai chamar as lideranças, ele vai chamar o povo de Israel, e no seu momento final, ele vai dizer: hoje vocês têm que escolher. Depois de terem passado tudo o que passaram no deserto, depois de Deus ter feito tudo o que Deus fez pelo povo de Israel, depois do povo estar já em posse da terra prometida, o grande líder Josué ainda precisa chamar o povo e orientar o povo. Vocês têm que decidir, vocês têm que tomar uma decisão. Ou vocês seguem a Deus, ou vocês seguem aos deuses da além do rio, que é o rio que ele atravessou, o rio Eufrates. Veja que o quão difícil é o nosso coração. A gente, talvez, é fácil a gente olhar para o povo de Israel e fazer a crítica ao povo de Israel, mas veja como é difícil o nosso coração. O quanto Deus faz, o quanto Deus é presente, o quanto Deus realiza, mas mesmo assim, lá dentro da nossa tenda, lá escondidinho na nossa tenda, tem uma imagem, tem um deusinho lá que eu aprendi a adorar lá no Egito, tem uma imagem de um Deus que eu aprendi a adorar lá no meu tempo de escravidão. Deus já me tirou da escravidão, Deus já me deu a terra, mas mesmo assim eu ainda tenho dentro de mim um espírito escravo. Uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é o Egito sair de você. Uma coisa é você vir à Assembleia de Deus para adorar a Deus, outra coisa é Deus de fato estar em você para que você possa se render a Ele a adoração. Esse momento vai ser muito especial quando Josué chama o povo e diz ao povo: façam a escolha. Façam a sua escolha. E como é nítido nós vermos isso na vida de pessoas, de tantas pessoas que querem o melhor de Deus, que querem talvez para o seu casamento o melhor de Deus, que querem para a sua vida a plenitude da vida de Deus, mas ainda não fizeram a escolha. Querem o que Deus tem a oferecer, mas quanto à pessoa de Deus, quanto à lei de Deus, quanto ao servir a Deus, ainda não se decidiram. Querem o melhor, mas não querem o melhor do melhor, que é a pessoa de Deus. E aqui Josué está instando, Josué está orientando. No final da vida dele, irmãos,
Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso. Já está velho. Um escravo, um cara que nasceu no Egito, um cara que nasceu escravo. No final da vida dele, o conselho que ele vai dar para Israel é: faça a sua escolha. Ou você serve a Deus, ou você serve aos deuses da além do rio. E olha que interessante, irmãos, às vezes a gente lê muitos livros de pessoas de sucesso, a gente quer, talvez um empresário, talvez uma liderança de sucesso, e se você for ler, eu já li algumas biografias, eu gosto de ler biografia, e se você for ler biografia, se você for ler manuais de liderança, se você for ler a orientação para uma vida de liderança, a primeira coisa, o primeiro recado que as pessoas vão lhe dar é: você tem que fazer a sua opção, você tem que tomar decisão. O que você quer? Não dá para você ser tudo ao mesmo tempo, não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá, Jesus vai dizer, não dá para você servir a dois senhores. Não dá para você estar com um pé numa canoa e o outro pé noutra canoa. Não tem como. Faça a sua escolha. Tome a sua decisão. Essa decisão ela é importante para nós. Essa decisão do que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, como que nós vamos realizar, tudo isso é importante. Mas a decisão, mãe de todas, a decisão gênesis de todas, a decisão primordial de todas, a quem que você vai servir? Qual é o Deus que você serve? E, irmãos, aqui tem um detalhe interessante, que é de que nós não temos, talvez, a gente não tem o costume de ter uma santinha lá na parede, a gente não tem o costume de ter um Santo Antônio lá na entrada da nossa casa e tal, a gente não tem o costume de ter alguma obra de gesso ou de madeira, sei lá o quê, mas às vezes nós fizemos uma imagem de Deus e nós adoramos esta imagem de Deus. Às vezes, por eu não ler a palavra, às vezes por eu não me aprofundar na palavra, eu tenho o meu conceito de Deus. E esse meu conceito de Deus, eu coloco ele dentro de um quadradinho. Ele é o meu Deus. Ele me serve. Qual é o problema de eu fazer um conceito de Deus? É que a partir do momento que eu faço um conceito de Deus, esse Deus é pequeno. Esse Deus é muito pequeno. Esse Deus que eu consigo entender, esse Deus que eu consigo compreender, esse Deus que eu consigo colocar numa caixinha, esse Deus que eu coloquei num quadradinho da minha cabeça, esse Deus que talvez tenha cabelo branco, barba branca, seja um velhinho, esse Deus que eu tenho uma imagem dele, esse Deus, meu irmão, nunca foi Deus, e esse Deus está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Às vezes nós fizemos nos nossos conceitos, quando a gente lê os evangelhos e a gente vai ler os fariseus, os escribas dizendo para Jesus: mas tu não podes fazer isso. Por que não pode fazer? Porque ele tem uma ideia de Deus, porque ele tem uma ideia do que seria o Messias. Não pode o Messias ter nascido numa estrebaria. Esse aí não é o filho da Maria, esse aí não é o filho do José, esse aí não é o guri que era carpinteiro. Não pode ser o Messias. E por causa da ideia deles de Messias, e por causa da ideia, do conceito deles, do que deveria de ser o Messias, não aceitam a Jesus. Muitas vezes mesmo, nós fizemos a mesma coisa por causa de um conceito de Deus que nós temos. Escolhei hoje a quem você quer servir. Escolha hoje procurar na Escritura conhecer Deus. Escolha hoje, na vida pessoal, ter a experiência com esse Deus. Vamos em frente, pastor. Quando Josué vai falar ao povo, Josué é direto no tema, ele diz assim: escolhei hoje ao Deus que você quer servir. Isso aqui é interessante porque não tem como você não servir. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir aos deuses falsos.
mas você vai servir. Você vai servir. Não tem campo neutro aqui. Não tem possibilidade de você se omitir. Não, mas eu nem acredito em Deus. Você está servindo a um Deus. Não, mas eu nem sou crente. Você está servindo a um Deus. Não tem campo para a omissão. Se os homens não servem a Jesus, se você não serve ao Deus vivo, você está servindo a um Deus falso. Pode ser num conceito de espiritualidade, sinceramente, você serve a tantos deuses que nós temos aí. A Índia tem mais de 1 milhão de deuses, só a Índia. Então tem tantos deuses falsos, mas no fundo, por trás desses deuses falsos, nós sabemos quem está lá no trono. Josué diz: escolhei hoje a quem você quer servir. Não tem possibilidade, meu irmão, de você servir ao Senhor e servir a outro Deus, Mamon. Não tem possibilidade de Deus dividir você na adoração. Escolha. Não tem possibilidade de você ficar sem servir a um Deus. E por que então, é isso que Josué vai dizer ao povo, por que então não ser inteligente e servir ao Deus que tanto tem feito por nós? E servir a um Deus que tantas coisas e tantas coisas milagrosas fez pela nossa vida. Vamos em frente, pastor Jean. Então, primeiro lugar importante, não tem como eu ficar sem servir. Você vai servir. Segunda coisa, nós devemos escolher nosso mestre. Porque quando você escolhe o seu mestre, você começa a se identificar com essa pessoa. Quando você de fato escolhe servir a Jesus, você começa a falar como Jesus. Quando de fato você escolhe a pessoa de Jesus, você começa a orar como Jesus. Os discípulos falaram isso para Jesus. Os discípulos buscam a Jesus e dizem: Jesus, ensina-nos a orar. Paulo vai dizer àqueles que ainda não tinham a intimidade do discipulado com Cristo, Paulo vai dizer àqueles crentes neófitos, como Cristo estava muito longe deles, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Escolhei hoje a quem você quer servir. Escolha o teu mestre. Porque de acordo com o teu mestre, você vai realizar o teu casamento. De acordo com o teu mestre, você vai cuidar da tua vida financeira. De acordo com o teu mestre, você vai cuidar da tua vida emocional. De acordo com o teu mestre, você vai ser cidadão. O Brasil que você quer depende da forma como você define o teu mestre. E aí nós sabemos quem o brasileiro já definiu como seu mestre para ter o país que nós temos. De tanta violência, de tanta morte, de tanta corrupção, a gente já sabe quem é o mestre do Brasil. Um país cristão. Um país cristão. Um país de hoje alcançando já uma metade, quase 40%, já além de 35% de evangélico. Mas hoje a gente vê dentro da igreja evangélica quem é o Senhor. Pela consequência do país. Quando você olha para os políticos evangélicos, você já percebe o que o evangélico é na nossa nação. Escolha hoje o teu Senhor, porque a tua vida vai ser definida por quem você escolheu como Senhor. E nós podemos escolher, nós temos a liberdade para escolher. Ninguém vai chegar diante de Deus e poder dizer a Deus: eu não tive opção, eu não tive possibilidade. Todos, o Evangelho de Romanos vai dizer isso, que Deus se revela, que é a revelação especial. Você não precisa nem da Bíblia para saber que existe um Deus. Você não precisa da Bíblia para perceber os conceitos básicos do que é fazer o certo. Você não precisa da Bíblia para não roubar, para não matar. Você não precisa da Bíblia para poder perceber de que existe um Deus que é maior do que você. O salmista vai dizer, toda a glória é revelada na natureza. Então, nós temos possibilidade de escolher. Você pode escolher. Deus nos deu a liberdade para escolher.
Jesus constantemente vai estar falando com o povo e lançando ao povo o convite: vinde a mim, vós, escolha. Escolha a vida. Moisés vai dizer: hoje escolham entre a vida e a morte. Escolham a vida diante da cruz. Nós podemos escolher quem é o nosso mestre. Vamos em frente. Nessa escolha do quem é o mestre, nós vamos ter um pensamento dentro da ética de que nem tudo que eu quero eu posso. E nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo eu quero. Dentro dessa nossa escolha, nós vamos ver no campo ético-mental, na reflexão mental, também esse grande ensinamento para nós. Nós podemos escolher. E quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais eu mergulho na palavra, eu vou ter paz de espírito quando eu sei escolher. Eu sei fazer a minha escolha. Soube fazer a minha escolha. Soube lidar com os meus filhos. Soube lidar com as minhas situações, com as minhas circunstâncias. E aqui, nós não temos tempo, mas deixa até um pensamento para a gente só ficar matutando. Como que nós escolhemos e o que nós somos? Nós somos aquilo que nós escolhemos? Nós somos aquilo que nós sabemos? Ou nós somos aquilo que nós amamos? Nós somos aquilo que a gente escolhe? Nós somos aquilo que a gente sabe? Ou nós somos aquilo que nós amamos? Independentemente da opção que você vá debater ou escolher, todas as três opções vão levar a Cristo. Porque para eu escolher e para eu fazer uma boa escolha, eu preciso saber Escritura. Eu preciso escolher saber Escritura e eu preciso amar a Deus. Amai a Deus acima de todas as tuas forças, com todas as tuas forças. Então, tanto o escolher, o saber ou o amar, todas as três opções, elas se encontram na pessoa de Cristo. A boa escolha, a escolha que me traz equilíbrio e paz de espírito, ela parte, em primeiro lugar, da pessoa do Cristo. E diz ainda, por último, Josué: escolhei hoje, pastor Jean, escolhei hoje. Só mais um G, por favor. A escolha é urgente, a escolha tem que ser agora. Não dá para a gente deixar para escolher a quem nós vamos servir amanhã. Amanhã o meu casamento precisa já refletir as minhas escolhas. Não dá para a gente deixar para o futuro essa escolha. Posso não ter tempo, posso não ter prazo, posso fazer a escolha errada e não tenho como consertar a escolha. A escolha, diz Josué, a escolha é hoje, é urgente, no dia de hoje. E ela é urgente porque a minha escolha define o meu amanhã, define a minha eternidade. A minha escolha do hoje vai definir o que serei amanhã. A minha escolha do hoje define a minha eternidade. Não posso brincar com a minha escolha. Tem coisas que nós podemos brincar, tem coisas que nós podemos fazer de qualquer jeito, tem coisas que a gente pode fazer não tão bem feito. Mas a escolha que Josué está dizendo para o povo, escolher entre Deus e os outros deuses, essa escolha, ela é urgente, ela é agora, porque amanhã, aleluia, amanhã nós vamos pagar um preço muito caro pela escolha errada. Não é para amanhã, não posso adiar, escolhei hoje. Concluindo, meus irmãos, o livro de Josué vai dizer, Jean, só um cliquezinho, Josué vai colocar para nós, de que a gente vai entender do livro de Josué inteiro, de que Deus não aceita a nossa adoração dividida.
Desde o primeiro capítulo de Josué, até o capítulo último de Josué 24, até o último versículo de Josué, você vai ler perfeitamente em todos os capítulos, você vai ler Deus dizendo: se você me temer, se você me obedecer. Deus não aceita a nossa divisão na adoração. E isso tem sido um grande empecilho para a nossa caminhada e para o nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual tem sido atrapalhado constantemente. O pastor Júnior falou no começo do culto de que 40 anos o povo de Israel ficou no deserto. Não era para ficar 40 anos. No máximo 5, 6 meses já era para estar na terra prometida. Eles caminharam, ficaram circulando o deserto 40 anos por causa de um coração dividido. Por causa de um coração que tinha Deus e tinha também os seus deuses lá na tenda. Por causa de um coração que titubeava. Elias vai dizer: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão andar que nem um coxo, uma hora para cá, outra hora para lá? Até quando, Israel, vocês vão caminhar assim? Deus não divide a nossa adoração. Ou você adora a Deus, ou você ajunta com Jesus, ou você está espalhando. Ou você está servindo a um Deus falso. E isso, irmãos, é extremamente significativo na nossa vida espiritual. Deus usa todo tipo de gente. Deus usa todo tipo de gente, inclusive jumenta. Deus usa todo tipo de gente. Deus só não usa coração dividido. Deus só não reina em coração dividido. Branco, negro, amarelo, azul, magro, gordo, com PhD, analfabeto, mudo, cego, gago. Deus usa todo mundo, mas Deus não tem como dividir a sua adoração. Que nós possamos tomar uma decisão, e essa decisão seja colocar Deus no centro da nossa vida. Vamos em frente, Jean. Deus não suporta homens fracos. E isso está implícito em todo o livro de Josué também. Josué vai dar, agora eu esqueci o nome da tribo, Josué vai dar um território para uma tribo. Lá naquele território tem gigantes. Lá naquele território está ocupado. E eles vão reclamar com Josué. E vão dizer para Josué: pô, mas tu desce para nós lá, Biguaçu tem guerreiro, Biguaçu tem gente que luta, tem exército e tal. E Josué vai brigar com eles. Vocês estão duvidando de Deus? Vocês não querem fazer, vocês não querem tomar posse? Vai lá em nome de Jesus e faz. Homens fracos, irmãos, eles esperam, ele não toma decisão, ele vai ver como é que os outros vão agir, como é que os outros vão reagir, e conforme os outros, eu vou junto com a manada. Essa semana, não sei se você viu isso, aquela atriz, esqueci o nome dela agora, Fernandes, a mãe dela é uma grande atriz também, agora esqueci o nome dela, a filha foi falar mal de uma vacina que deu alguns problemas e tal, e ela falou mal, e caíram de pau em cima dela. Ela foi lá: não foi isso que eu quis dizer e tal, e passou pano, isso, aquilo. Quer dizer, não tem uma opinião. Fernanda Torres, a filha, Fernanda Torres, e não tem uma opinião. Ela espera, vamos esperar ver como é que as pessoas vão ver, vamos esperar como é que as pessoas vão fazer. Escolha hoje o teu Deus, meu irmão. Não tenha medo de estar contra a cultura, não tenha medo de enfrentar o que tem que ser enfrentado em nome de Deus, não da teimosia, não da ignorância, em nome de Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem nos deu, foi Deus quem nos deu a terra, meu irmão, em nome de Jesus. E o livro de Josué vai nos falar o quanto Deus rejeita o coração dividido, o coração fraco.
O livro de Apocalipse tem um texto, para mim, é um dos textos, um dos versículos mais doídos da Bíblia. O livro de Apocalipse vai dizer de que Deus vomita o morno. Deus vomita o morno. Antes, olha só a seriedade do texto, antes fosses frio. A ideia do texto é, antes você fosse uma prostituta, antes você fosse um drogado, mas você é alguém que se finge, você é um morno. Bah. Homens fracos esperam, o tempo passa e 40 anos caminha no deserto, morre no deserto e não vai tomar posse da terra prometida. Tome a decisão que precede a adoração, Jean. A nossa decisão, ela é base para a adoração. Por que Deus não vai receber uma adoração que não tenha decisão? Deus não vai receber uma adoração que não tenha propósito na minha decisão. Você não é cristão por acaso, irmão. Ninguém vai chegar no céu por acaso. Ninguém vai chegar no céu por sorte. Nós só vamos herdar a coroa da vida. Nós só vamos chegar aos céus por decisão, por batalha. Lucas vai dizer de que o reino de Deus se conquista à força. Ninguém vai, o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu e tal? Às vezes a gente erra o caminho e vai parar num outro lugar. Esse dia era para mim ir num lugar, eu fui num outro lugar e acabou dando certo, porque lá também tinha que resolver um problema. Mas eu estava num outro lugar. Por que eu estou fazendo aqui? O que é aqui? Ninguém vai chegar no céu por acaso. Ninguém vai chegar no céu por sorte, porque o pai é pastor, porque o pai é crente, porque a mãe ora. Você vai chegar no céu, você será vencedor por decisão, por tua decisão. A tua decisão é o fator inicial da adoração. A partir da decisão. Por que Deus amava tanto Davi? Com os seus erros, com as suas falhas, mas Davi nunca titubeou no seu Salvador, na sua adoração. Errava, tinha suas falhas. Josué errou. Josué, inclusive, perdeu uma batalha em Aim. Josué perdeu batalha por erro pessoal dele. Por erro pessoal dele, a nação vai sofrer. Mas Josué, a primeira coisa que vai reconhecer é: eu errei, eu falhei. E por que eu reconheço a minha falha? Porque eu já tomei a decisão. Já tomei a decisão de que quem comanda a minha vida é o Senhor. Já tomei a decisão de que quem está no centro da minha vontade é Deus. E porque eu tomei a decisão, eu sei fazer confissão. Só não confessa quem ainda não fez decisão. Só não pede perdão para a esposa quem de fato a esposa ainda não é a mulher da sua vida. Mas a partir do momento que é a mulher da minha vida e que eu erro, irmão, eu vou ter que consertar, porque ela é a mulher da minha vida. Eu falei errado, eu fiz errado, mas ela é a mulher que eu amo. E eu tenho que consertar. Por que eu vou consertar? Porque eu tomei a decisão. A decisão precede a adoração. Nós às vezes cantamos bonito, às vezes nós fizemos muitas coisas litúrgicas bonitas. E Deus vai dizer: nada disso eu aceito. Não é o sacrifício que eu quero. Não é o sacrifício que eu quero. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. A decisão não foi tomada ainda. Amém? Por último, Jean, a nossa escolha, ela é racional. E isso eu gosto muito de Josué. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. E Josué vai listar todas aquilo que Deus fez. Irmãos, cristianismo não é questão de fé. Jesus Cristo ressuscitado tem documentos que provam que Jesus ressuscitou. A história prova que Jesus ressuscitou. Talvez você vai precisar de fé para conquistar, talvez, o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos precisar de fé para conquistar os dons espirituais. Mas o cristianismo é baseado em fatos. São fatos. E a nossa fé
precisa ter também a racionalidade. Por que eu decidi seguir ao Senhor? Rapaz, eu vi o que Deus fez lá. Eu vi o que Deus fez por Israel. Josué está dizendo isso para o povo. Vocês não viram o que Deus fez? Vocês não estão vivendo o que Deus fez? Deus não é real na vida de vocês? Toma então a decisão de seguir ao Senhor. Toma então a decisão de adorar ao Senhor. A nossa fé, irmãos, a nossa fé tem que ser racional. O nosso coração não consegue adorar aquilo que a nossa mente rejeita. Às vezes nós viemos por costume, por medo. Às vezes nós adoramos a Deus porque gostamos da reunião, porque gostamos do culto, gostamos do louvor. A nossa fé tem que ter fundamentação na nossa racionalidade. Eu amo ao Senhor, porque aqui no dia tal eu falei com Ele me respondeu. Eu amo ao Senhor, porque eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e em oração eu tenho comunhão com Ele. Eu tenho fatos na minha vida que provam que Deus existe. Eu tenho fatos na minha vida que provam que Deus está comigo. Eu tenho fatos, oh aleluia. Não é uma fé titubeante. Não é uma fé, eu tinha o costume, depois de encher o caderninho, já não fiz mais. Mas eu tinha o costume, eu tenho ainda esse caderno, que tem lá um monte de coisa anotada. No dia tal eu orei por isso. E aí depois eu anotava a resposta. Uma das grandes bênçãos que Deus deu. No dia tal eu orei, Senhor, eu preciso de uma esposa. E Deus me deu a esposa. Fatos. Nossa escolha, Josué me ensina isso. Escolhei hoje o Deus que você quer servir. O nosso Deus, eu e minha casa, nós vamos servir ao Deus que nos tirou do Egito, que nos deu maná, que nos deu as codornizes, que nos fez atravessar o Mar Vermelho, que nos deu a água da rocha. O meu Deus, eu e minha casa, vamos servir a esse Deus que é vivo, que é eficaz, que é real. Oh, aleluia. Que a nossa fé possa ser uma fé baseada em fatos e não em historinha, e não em emoçõezinhas, em fatos mesmo. É para isso que a gente tem a Escritura. A Escritura, Lucas, se você ler o Evangelho de Lucas, se você ler o livro de Atos, o médico Lucas vai dizer, eu fui atrás dos fatos, eu fui atrás dos atos, e estou escrevendo a você, Teófilo. Fato, está escrito. Escritura, e aquilo que eu leio, nós precisamos viver, isso tem que ser realizado na nossa vida. Por último, Jean, nossa decisão precisa ser constantemente reavivada. Reavive sua decisão, meu irmão. A gente se cansa, nós nos cansamos, o tempo passa, a gente se cansa, a gente acaba ficando meio cegueta, eu já estou usando óculos, a visão vai perdendo as forças, a gente vai se acostumando com determinadas coisas, mas todo dia, uma vez uma irmã me fez uma pergunta que me fez pensar. Teologicamente eu respondi para ela, mas depois eu fiquei com o coração pesaroso. Ela assim, pastor, toda vez que tem um culto, e que é feito o convite para aceitar Jesus, eu tenho vontade de aceitar Jesus e ir lá na frente. Eu estou em pecado? Eu disse para ela, não, irmã, a senhora não está em pecado, mas a senhora não precisa. A senhora já aceitou a Jesus, não precisa ir todo o culto lá aceitar Jesus. Mas sabe que depois eu fiquei com o coração assim, que ela estava um coração tão aquecido, um coração tão quente. E essa é uma verdade, irmão. Todos os dias a gente tem que estar reavivando essa decisão. Todos os dias, Senhor, Tu és o meu Deus. Todos os dias, Senhor, Tu és o meu Senhor. Todos os dias, Senhor, é em Ti que eu tenho posto a minha vida. Todos os dias, Senhor, Tu és a minha rocha. Tu és a minha fortaleza. Quantos salmos Davi vai estar escrevendo nesse sentido? Davi não escreveu só um salmo. Várias vezes Davi vai estar repetindo, Senhor, Tu és a minha fortaleza. Senhor, Tu és o meu socorro bem presente. Aleluia. Reaviva a decisão constantemente. Josué, nesse dia, ele vai fazer um altar, vai colocar uma pedra lá nesse dia, como testemunha da decisão, para que de vez em quando
o judeu, o hebreu, passasse lá por aquele memorial, por aquela pedra e se lembrasse: foi aqui que eu tomei a decisão de servir ao Senhor. Eu falei uma palavra agora que deve ter despertado na tua cabeça, na sua cabeça, uma das nossas principais liturgias do cristianismo. Que alguém se lembrou? Alguém se lembrou? Quando eu falei que Josué deixou lá uma pedra como memorial? A ceia do Senhor é isso. A ceia do Senhor é um memorial para nós reavivar em quem temos crido. O sacrifício do Cristo. Todo o tempo lembrando o teu sangue, o teu corpo, trazendo isso para a realidade e para a vida em nós. Que nós possamos reavivar constantemente a nossa decisão. Amém, meus irmãos? Terminamos em dois encontros de terça-feira. Corremos muito. O Silas estava me cobrando, são dois, pastor, são dois. Graças a Deus o pastor Júnior vai fazer em 3. Terça-feira que vem vamos começar o livro de Juízes. E vamos ver quantas coisas Deus tem na sua palavra, na sua escritura para nós. A gente está fazendo um grupo, não é um grupo de WhatsApp, tá? É um grupo de transmissão. Então não tem aquele de todo mundo ficar falando e tal, e ficar apitando no nosso celular. Mas se você quiser, de vez em quando eu preparo algum material, por exemplo agora de Josué, eu quero mandar ainda essa semana, algum texto, um videozinho falando sobre Josué para aprofundar. Se você quiser, mande um WhatsApp para mim, escrito Escritura, a gente coloca lá no nosso grupo de transmissão, para que a gente possa estar mandando uma mensagem, comunicando alguma coisa de Deus. Que Deus os abençoe. Pastor Júnior, fique em pé comigo então, vamos orar. Terça-feira que vem estaremos juntos novamente. Traga os seus filhos, meus irmãos, traga os seus filhos, que eles estão lá embaixo também no estudo bíblico, estudando Josué. Semana que vem, então, os seus filhos também vão estar estudando o livro de Juízes. 3 encontros do livro de Juízes, e assim sucessivamente, nós vamos estudar os livros históricos. Convide alguém, traga os seus filhos, mas principalmente, esteja presente, para que a gente possa estar caminhando pela Escritura, para que a gente possa estar crescendo pela palavra de Deus. Alguém gostaria que a gente orasse por algo em especial, por um motivo em especial? Pela internet? Você que está nos assistindo pela internet também, se quiser fazer parte, deixa lá, Jean. Se quiser fazer parte se quiser receber os temas e tal, também mande lá no WhatsApp e a gente vai estar passando para você também. A oração aqui, Digomari solicita oração, o Carlos também pede oração pela Dida que está enferma, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando também, sim. O Marcos, nosso irmão Marcos, que está passando por um grande desafio da sua fé, e nós vamos estar orando pelo Marcos também, em nome de Jesus. Mais alguém gostaria? Só erga sua mão que nós vamos, o Senhor sabe as necessidades. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aleluia, nós estamos na Tua presença, Senhor. Deus de graça, Deus que fez tantas maravilhas e que faz tantas maravilhas no nosso meio. Pai querido, ouve o clamor da Tua igreja, ouve o clamor dos Teus filhos, Senhor, e alcança a cada um deles, Pai, nesta noite. Que eles possam, Senhor, mais uma vez testemunhar o Deus vivo, poderoso, eficaz que nós servimos. No nome de Jesus, nós intercedemos por estes pedidos de oração, Pai. No nome de Jesus, crendo na vitória, crendo na cura, crendo na Tua intervenção, no Teu tocar miraculoso, Senhor. Nós, assim crendo, nós dizemos amém e amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Todos